Tem uma pessoa assistindo já. Josimar. Acho que o Josimar deve estar assistindo. Salve aí, Josimar. Esperar mais um pouco de gente chegar. Salve aí a galera que tá chegando. Salve Matheus, salve Josimar. Salve Marcos Girão. E essa introdução aqui, quem já está aí assistindo, fica um pouco de enrolação. Mas na hora de levar para o canal, se for necessário, eu corto essa parte, né? Já coloco onde eu inicio o assunto, né? Ou que esteja fora dessa enrolação aqui inicial. Só estou esperando a galera chegar. Salve aí Armando, Diego, né? Agradeço aí, ó, a galera que for curtindo e compartilhando. E os irmãos da escola, compartilha aí nos grupos que falam sobre esses temas que a gente sempre aborda. Boa noite, Roma. Brita aí online. Salve Everton. A Adri sempre compartilha, mas não esquece de compartilhar naquele grupo lá de ateu. Que já vou introduzindo aqui. O tema que eu vou falar hoje, já tem um tempo aí que eu não gravo vídeo, né? No geral, tanto live quanto pro meu canal anda meio parado. O último vídeo que eu fiz foi comentando um pouco sobre a apostila lá que o Bob fez, a última apostila, que é muito interessante, conhecimento muito importante. Eu particularmente, falando de coração aqui, com toda a humildade, eu fico perplexo de ver como as pessoas ignoram conhecimentos tão profundos e tão importantes aí para o consciente geral, para o consciente coletivo. Mas enfim, eu sei bem como é e por que as pessoas fazem isso, mas chega a ser, no mínimo estranho, né? Salve aí Sam Marques. O Max Girão já deu salve, né? Então, galera, a proposta hoje, nessa live, eu quero dar uma explicação rapidinho aí, porque ainda nessa altura do campeonato, ainda tem pessoas que vê ali um post que a gente faz simplificando ali a estrutura da luz, a coerência, explicando dos tons, que se resumem em sempre 7/12, né? Seja em qual perspectiva sensorial você tiver ali interagindo com esse tecido, né, com o corpo, com a estrutura da luz, você sempre vai resumir tudo em 7/12, mas daria para resumir em 3 e daria para resumir em 1, né? As pessoas não entendem isso. Que é o todo, que é Deus, né? Esse 1 se fragmenta, né? Forma 3, que ele vai ter ali para ter comparação, análise. Isso já inclui a explicação que eu vou dar durante o vídeo. Mas para Deus, quando ele, eu acho que tá meio alto, né? A música. Deus é 3. Tem uma explicação profunda, né? A gente vai deixar aí, a Adri vai ajudar, vai deixar vídeos nos comentários dessa live. Eu vou fazer também uma matéria no portal, vou deixar referências aí para o estudo. Mas a gente sempre explica, né, essa questão aí de tudo se resumir em 7/12, que dá para se resumir em 3, que dá para se resumir em 1. Porque esse 1 é o todo, né? A totalidade. E o tudo, se ele não tiver movimento, ele não tem alívio, né? Se você sabe tudo, se você é onisciente, você trava ali no absoluto, que é Deus, né? Deus é o absoluto. Mas para ele não estar só nesse vazio do nada, eu sei que eu estou usando aqui uma forma filosófica para explicar a existência, mas basta analisar essa forma filosófica de explicar a existência e verá que é uma explicação coerente, né? Que define de fato ali o que é a existência. Então Deus, ele, para não se estagnar no vazio do nada absoluto, sendo um, e
o todo geral, para ele se perceber como muitos, ele tem que se fragmentar, é óbvio. Então, mas enfim, não vou entrar nesse assunto agora não, porque é o tema, né? Para explicar ali das milhares de cores, né? Que, como eu estava dizendo, ainda hoje, nessa altura do campeonato, tem pessoa que vê a gente explicando esse resumo, né? Essa síntese da totalidade, que se resume em 7/12 momentos eternos, e consegue ainda, de forma ignorante, falar, ainda é arrogante de uma forma negativa mesmo. A pessoa vem, tipo, ela quer se portar. Tem muitas pessoas ainda que vai falar, o cara já começa o vídeo reclamando. Eu não tô reclamando, pô, a gente já explicou tantas vezes. O meu mestre fundador da Escola de Lúcifer já explicou tantas e tantas vezes essas questões, né? Nos primeiros vídeos dele, ele já falava sobre isso. Podem conferir, hoje em dia está no Proibido no Sistema, no nosso portal, escoladelucifer.com.br. Mas já na época que ele nem se apresentava, né, nem mostrava o seu rosto, sua face, a pessoa tinha contato com ele através ali de sua voz e de imagens que ele colocava no vídeo como referência de análise lógica, né, mental. Então ele já tinha essa questão. Eu lembro dos vídeos em 2016, né, por aí, 2017, onde ele falava que ele achava absurdo, e eu acho absurdo hoje em dia também. As pessoas, como que a gente vai dialogar, como a gente vai ter uma discussão saudável e relevante, consciencialmente falando, com pessoas que argumentam dessa forma. Vocês dizem que tem 7 cores, vocês dizem que o ser humano, eu vou ler o comentário do cara, vocês dizem que o ser humano só consegue ver 7 cores e tal, mas vocês estão errados, porque na verdade tem milhares de cores, não existe só 7 notas, enfim. Pra mim é muito absurdo, é muito infantil, não querendo menosprezar ninguém, não tô falando assim se a pessoa é um pai de família e tal, eu digo na questão da consciência. Isso aí ainda está muito na infância da consciência. As pessoas são estereotipadas, né? Elas não entendem porque as teorias das quais essas pessoas estudam, né? Essas teorias, eles não entendem o que possibilita essas teorias plasmarem, essas análises, essas perspectivas, o que eles estão analisando. Eles se prendem em análise. O livro X, o livro Y, o pensador X, o pensador Y. Então eles se prendem em análise específica, estudam essas análises e se apegam nessas análises. Mas eles não param para pensar de onde surgiu e o que possibilita essas análises, o que está sendo comparado. E sendo assim, por isso eles não entendem as coisas que a gente explica na escola. Porque a gente não está explicando, por exemplo, tem um áudio do Bob que ele fala que os filósofos do futuro, por assim dizer, os filósofos no reino quântico, tipo, por que existe tantos filósofos querendo filosofar tantas coisas? Porque eles filosofam, de novo, o que está plasmado no tempo, né? Eles pegam coisas e filosofam sobre elas, mas eles não entendem o porquê dessas coisas desdobrarem, né? Então os filósofos no reino quântico, eles não filosofam sobre as coisas que estão desdobradas, entendeu? Sobre padrões seguidos ou organizados no reino X, no reino Y, em tal lugar, em tal livro, ou em tal cultura, essas coisas. Eles não filosofam sobre isso. Eles filosofam sobre a estrutura que permite essas coisas acontecerem. Então eles filosofam sobre o quê? Sobre a estrutura da luz, o corpo da coerência. E o corpo da coerência é o que? A gente já explicou várias vezes. Por isso, aí já chega no ponto, né? Eu já vou entrar, depois eu leio aqui. Eu meio que perdi um pouco o fio da meada. A intenção dessa live é explicar esse lance aí das milhares de cores novamente. É uma das coisas que eu mais explico no meu canal. É uma das coisas que o Bob mais explicou também, seja no livro, seja em qualquer lugar que vocês podem acessar, que vocês puderem acessar aí o conhecimento que ele passa, seja por vídeo, por áudio, por livro e etc. Vocês verão que ele sempre explica essa questão das cores, das formas, dos tons e etc. Então, os filósofos do reino quântico, do reino dos céus, desdobrado, entendendo ali a estrutura da coerência, eles vão filosofar sobre os posicionamentos no tempo perante aquela coerência, né? Então, você entende o quê? Que o todo, se resumir na luz total, né, no absoluto e tal, para ele se movimentar, para ele se perceber, quando eu digo se movimentar, seja um humano movimentando, andando, ou então a fagulha de luz, entendeu? De pensamento, o pulso do elétron, sabe? O que faz o elétron orbitar, o elétron se mover, aquele pulso interno que faz o eletromagnetismo, esse pulso já vem daí.
Já vem dessa estrutura, que ela é autossuficiente. Por quê? Porque ela é eterna. Ah, mas como você está falando isso? É só teoria. Não é teoria, tem que entender o seguinte. Para você conseguir analisar, falar sobre presente, passado e futuro, igual Jesus falou, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aí eu ainda comentei, né? O cara, eu vou ler depois o comentário, mas ele fala, o outro cara, né? Já vi vocês falarem muita coisa, mas agora o absurdo é você dizer que não tem começo nem fim. Sendo que no próprio texto, ó, eu vou até ler aqui pra galera ver que eu não tô de tiração. Deixa eu ver se eu deixei aqui separado. Mas eu falei no texto, eu expliquei, né? Que de alfa a ômega, a gente entende todo o processo, de começo e fim. E a gente entende que não existe o criar, o que existe é o haver. Esse haver sempre existiu. Na verdade, se você for parar para pensar em começo e fim, começo, meio e fim, você só consegue perceber esse começo, meio e fim, entendendo que você já está dentro de um todo. E o que você tem como começo e fim é só uma análise temporal. A pessoa até falou, você fala que não tem começo e fim, a gente nasce e morre. Sim, a gente nasce e morre, o corpo físico nasce e morre, mas a consciência, o todo geral, permanece. Não é porque um ou outro humano morreu que o mundo se desfez. Enquanto tiver alguém observando aqui, essa tos geral, ela se mantém. Tanto que aquele que morre, ele morre para quem ficou, entendeu? A morte é contemplada para quem está aqui, entendeu? Meu primo, meu irmão, meu parente, meu amigo morreu. Mas para aquele que se vai, a morte não é contemplada. Há uma ressintonização consciencial, entendeu? Tudo é movimento, tudo se recicla. Na natureza é assim. A árvore, o fruto, antes que ele morra, ele deixa sua semente, para que continue, entendeu? O processo continue, se auto-mantenha. Isso é toros, né? É um movimento toroidal. Mas essa galerinha aí que gosta de falar, de bater no peito e de falar que tem milhares de cores, eles estão longe de entender isso ainda. Eu meio que dei uma introdução aqui, mas eu só queria falar que o propósito da live é isso. É explicar um pouco sobre as milhares de cores, né? Eu vou tentar explicar mais aqui, só foi uma introdução. E também pedir pra galera que tá aí no chat, que tá acompanhando ao vivo, seja da escola ou não, que façam suas perguntas aí, que eu tô aqui à disposição de responder. E pode ser qualquer tipo de pergunta. Se eu achar que eu preciso de mais tempo, né? Se é uma pergunta que necessita de horas para responder, eu vou deixar isso bem claro, falo se já tem vídeo falando sobre. E, enfim, mas eu vou tentar responder o que a galera perguntar. Seja pergunta, sei lá, qualquer coisa, o que você gosta, ou sei lá, coisa sobre enfim, expansão de consciência, né? Eu quero trocar uma ideia com a galera. Deixa eu ver aqui um pouco os comentários, como que tá. Salve aí, Dudu. O Herbert Silva, salve. Everton. Isabel, minha mãe, salve. Salve Gutenberg, Lima, João Gonçalves, Fred, Rayana, salve. Aí, ó, a Adri tá aqui, Roma, né? Minha parceira, tá aí, ajudando como sempre. Deixando aí, ó, os vídeos que a Adri tá deixando aí sempre é importante para entender o geral, o contexto geral do conhecimento. Porque as pessoas acham que a gente tá de brincadeira, né? Eu não entendo essa galera, não sei se o cara é ateu, mas tá num grupo lá de ateu, religioso, filósofo e cientista, né? Mas eu não entendo a mentalidade das pessoas. A gente indica um vídeo, por exemplo, as pessoas nem abrem o vídeo, né? Eles ficam, mais um vídeo do Bob, ou então, mais um vídeo. Porra, tipo, a pessoa quer que a gente explique uma coisa num comentário, né? O negócio é profundo, deveria ser simples, mas é profundo diante de muitas informações ali tortas, né? Deturpada. Esses dias de manhã tomando café aqui na cozinha, eu até dei um exemplo, que tipo, foi um exemplo bobo assim, mas dá pra entender bem, ó. Vamos supor que eu tô numa certa distância de, sei lá, 100 metros. Aí eu falo, ali na frente tem um galo. Eu tô vendo, ou eu sei, eu vi que ali tem um galo, né? Foi um exemplo que eu dei aqui, a gente tá no sítio, viu? Falei, ali tem um galo. Porém, se eu falar pra pessoa que tá aqui do meu lado, ali na frente tem um galo, e na frente desse galo tem vários árvores, várias coisas atrapalhando a visão. Então a pessoa vai olhar e vai ver o que está na frente do olho dela. Não, aqui não tem um galo, tem isso. Aí eu pego e vou cortando, vou tirando, até que ela vê o galo. Aí ela fala, caramba, é mesmo, tem um galo. É um exemplo idiota, mas é a mesma coisa. Você tenta falar para a pessoa isso. Ela não consegue ver, porque ela já está cheio de formas mentais, né? Cheio de estereótipos. Sempre é a mesma coisa. Você fala design inteligente, já existe um estereótipo.
As pessoas não conseguem perceber, por incrível que pareça, que existe sim o design de inteligência na existência, né? Porque ela não entende a existência em si. E então, por que eu falei isso? Porque tem diversos vídeos aqui ajudando. Então, essas pessoas que falam, mais um vídeo, mais um vídeo. Como você vai explicar para a pessoa uma coisa, né, extremamente complexa, culpa delas mesmo, que não se abre para entender, fica preso em estereótipos. Como você vai explicar para uma coisa para a pessoa num texto, sendo que ela está comentando coisas idiotas num post, que eu, no caso ali, eu tinha acabado de deixar um vídeo de quase 2 horas, explicando os 7 dias da criação, usando uma Torá em hebraico, pelo Bob, original, né? E tipo, pegando dia após dia, lendo, ao vivo, explicando passo a passo. A pessoa vem cheia de tiração, falando um monte de coisa. Num post como esse, com um vídeo de quase 2 horas, explicando diversas coisas, a pessoa falando um monte de coisas idiota. Como que ela vai querer que eu esclareça para ela o meu ponto de vista, o que eu tô falando, num textozinho, num comentáriozinho ali, e sendo que um vídeo de tantas horas, primeiro que ela nem clicou, e segundo que dificilmente ela entenderia, né, sem a devida abertura. Então eles ficam criticando, vídeo isso, vídeo aquilo. Não dá para entender muito a mentalidade dessas pessoas. Ela quer que explica como, né? Ela tem que se atualizar, entender que hoje o mundo moderno permite isso. Permite a gente estar online, a gente conversar com milhares de pessoas no mundo todo através de uma tecnologia, né? Plasmada aqui no tempo, graças a Deus. Então, a pessoa quer o quê? Que a gente vá até onde ela está, dar uma palestra? Quer que escreve um livro e dê para ela e ela não vai ler? Quer que faz o quê? Entende? Se faz um vídeo, está errado. Não dá para entender. Salve aí, Romário. O Josemar Melo, salve, mano. Iago Luiz, salve. Então vamos lá, vou tentar ser breve aí nessa questão das cores. Eu acho que o que eu falei aqui, o pouquinho que eu falei no vídeo já explica, né? No bom entendedor não pinga letra. Mas eu vou ler um pouco aqui alguns comentários. E na medida que eu for lendo, eu vou ir respondendo. Só que eu tô vacilando, né? E eu esqueço e tiro aqui, que eu já tinha deixado aqui separado. Acabei tirando. Então, ó, quem quiser acompanhar... inclusive o Rogério tá fazendo um esquema da hora no tal do Twitch. Eu ainda não conhecia, enfim, eu tô meio desatualizado de tecnologia. Mas ele mostrou um esqueminha lá que a gente consegue estar ao vivo e mexer no celular, nas coisas diversas, enquanto as pessoas que estão acompanhando online conseguem acompanhar também a tela do celular que você está fazendo. Então isso aí vai abrir um leque de possibilidade para mim de reagir a diversas coisas. Então, se tudo der certo, se ele me passar como que é que faz, ou eu aprender aqui, eu vou produzir vídeos mais ou menos nesse formato, reagindo a diversas coisas, comentários de pessoas, documentários, palestras do Eric Couto, de diversas pessoas. Então vai ter coisas interessantes aí pela frente. Esse vídeo aqui é mais para descontrair mesmo, e eu já expliquei muito essa questão de cores e tal, e é um assunto muito raso, entendeu? É coisa tipo, em questão de consciência, é papo de criança isso aí. Então eu quero mais trocar ideia com a galera aí. E depois que eu falar sobre essas questões das cores aqui, se tiver alguém querendo conversar, fazer algumas perguntas, eu tô aí pra gente trocar ideia. Mas vamos lá, ó. Eu postei um vídeo aqui, é um vídeo de 2 anos atrás, que o Mestre Bob gravou, que era uma série que ele estava pensando em fazer sobre a alquimia bíblica. Então ele iria traduzir a Bíblia, né, no caso a Torá. Ele usaria o Antigo Testamento só, não ia entrar muito no Novo, ele explica por quê. Porque o Novo somos nós mesmos, né, o corpo de Cristo, né, o corpo da igreja. Não vou aprofundar nisso não. Mas então a proposta até então era usar a Torá, escrita em hebraico original, com alguns comentários de rabinos, né? Porém, ele fez alguns capítulos, incluindo esse que eu postei aqui, e ele chegou na conclusão assim que é um assunto muito profundo, de fato tá? A gente tá vendo as pessoas falarem besteira até hoje. Era um assunto muito profundo, então ele iria continuar abordando as questões ali teatrais, até que as pessoas estivessem reunidas o suficiente ou preparadas o suficiente para a gente poder abordar esses temas mais profundos. E seria algo que demoraria muito, né? Você pegar e traduzir a Torá toda. E vale lembrar que a tradução é feita por ele na perspectiva atemporal, reunindo ali todos os aspectos das cores e etc e tal. Então em quinta dimensão você vai fazer a leitura daqueles textos.
Então é algo bem diferente, que explica e sintetiza tudo que você pode achar aí durante esse giro temporal que a gente está vivenciando. Então eu coloquei aqui no grupo Ateísmo, Religião, Ciência e Filosofia uma dessas aulas do Bob de 2 anos atrás, e deixei como legenda o seguinte texto, ó. Eu falei, né? Essa live foi exibida há mais de 2 anos atrás. Nela é explicado como de alfa a ômega o processo consciencial acontece. Princípio e fim se conectam como uma coisa só. Não há princípio e fim. O que há é o haver e a observação do que há. A partir daí, você constata princípio, meio e fim. Passado, presente e futuro. Ou seja, aqui eu já expliquei o esquema. Tipo, eu, momento nenhum, anulei que exista começo e fim. Só que começo e fim, começo, meio e fim, é uma ilusão necessária para que a vida aconteça. Entende? Mas, para que essa ilusão do espaço e do tempo possa ser experimentada, em contraponto, é claro que você vai ter aquilo que é atemporal, que é absoluto, como perspectiva referencial. Assim como o nada sempre será uma perspectiva referencial daquilo que há. E isso é algo imutável e inegável. Porque o não haver, o nada, ele só pode ser contemplado a partir do momento que o haver existe. Do contrário, o nada não se contempla. Porque se ele se contemplar, ele já é alguma coisa. Ele já deixou de ser o nada. Então é impossível o nada se contemplar. Então, forma de dizer, o nada não existe por si só. Entende? Então, só com esse argumento que eu disse que agora já fica provado assim, por raciocínio lógico e até sensorial, que o haver sempre houve, e o não haver é apenas uma perspectiva referencial daquilo que há, porque só há o haver, volto a dizer, a partir daquele que está comparando e tentando enxergar e entender o que não há. Entende? O que poderia pensar, analisar, observar, querer entender o não haver, senão aquilo que há? Volto a dizer, se o não haver se questiona, tenta se contemplar, ele já não é o nada, ele já não é o não haver, ele já é o que há. Então aí que começa a conta basicamente, né? É tudo cuspindo o nada para fora, você tem 2 momentos, né? Assim você começa a fazer a teia, mas eu vou terminar de ler aqui o texto, né? Eu estou explicando mais ou menos o que eu falei aqui, ó. Não há princípio e fim. Por isso que Jesus falou, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo que a gente explica na escola tem contexto, é cristão, é messiânico e etc. Mas as pessoas, não importa, pode ser cristão, vai criticar um lado. Ateu vai criticar outro lado. Terraplanista vai criticar outro lado. O globalista vai criticar outro lado. O veganista outro lado. Não importa, todos os lados vão achar algo para querer criticar. Entende? Enquanto todos os lados vai entender que aquilo ali tem a ver consigo mesmo. E isso aí também já tem a ver com a coerência, porque a coerência, elas são todas as cores. E para que elas se sustentem e se mantenham, para que o átomo continue coeso, elas têm que concordar em discordar. Obviamente, concordando em discordar, uma vai em perspectiva a outra, vai como que eu posso dizer? Concordar e discordar de coisas, entende? De ambas as partes. Porém, elas não podem querer anular uma a outra, né? Enfim, eu vou terminar de ler o texto aqui porque fica mais fácil me explicar tudo. Então, ó, a partir daí você constata princípio, meio e fim. Presente, passado, presente e futuro. Foi usada uma Torá em hebraico, né? Eu falando sobre o vídeo que eu postei aqui. Foi usada uma Torá em hebraico. E de fato foi, é só assistir o vídeo, vai ver que não é conversinha. Ele mostra a Bíblia, a Torá e tudo mais. Enfim. Lembre-se, eu ainda coloco aqui, isso aqui é uma fala que o Bob colocou na época lá no próprio corpo da matéria. Ele fala, lembre-se que os dias da criação consistem na consciência mergulhando em si mesma, eliminando redobra-se atrás, tendo apenas a base das percepções que geram referências para a realidade geral. Aí eu coloquei o título do post, do vídeo, Alquimia Bíblica, o passado, vem futuro. Mais uma fala que o Bob posicionou naquela época. Continuamos hoje a série Alquimia Bíblica. Foram 2 horas de live. Creio que vai dar para entender bastante coisa. No entanto, tenho achado que é um assunto muito profundo
com certeza, e complexo para o momento. Quem sabe eu não deva falar de coisas mais pertinentes e teatrais. E foi o que acabou acontecendo posteriormente. Eu acrescentei aqui, né? Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E coloquei mais embaixo outra fala que o Bob posicionou naquela época. Lembre-se de que esses textos sagrados venceram os últimos milênios de nossa era. No mínimo, você precisa respeitar e admirar esse texto. Bom, isso que eu acabei de ler foi a legenda que eu coloquei, né? Publicando esse post que o Bob fez há mais de 2 anos atrás. E eu quero lembrar também que alguns posts estavam quebrados e alguns horas rodavam, horas não. Então eu tô fazendo isso ainda e fiz nesse. Eu coloquei a parte 1, que não estava fora, né, por causa da censura, etc. Cai canal, aí os alunos têm que reunir e ficar repostando, recolocando. Então tem toda essa problemática aqui na nossa escola. E então a gente tem que ficar sempre posicionando, repostando. E eu coloquei aqui em algumas matérias antigas, alguns vídeos, né? Tá no canal lá, 7 Selo Morningstar. Só a galera acompanhar lá. Aí diante disso, algumas pessoas vieram comentar, né, nesse post. O primeiro comentário foi do que eu quero comentar aqui, né? Foi do Tali, não vou expor o nome da pessoa não, foi um cara aqui. Ele se diz cristão e tudo mais, que acredita na Bíblia, etc. Ele veio e comentou o seguinte, ó: achei que já tinha ouvido tudo de vocês. Não existe princípio nem fim? Ele pôs a pergunta. Parece que ele não leu o que eu falei, né? Não consegue interpretar texto, não tem discernimento para entender, né? Não existe princípio nem fim? Então a Bíblia está mentindo e vocês estão falando a verdade? É sempre a mesma coisa. Aí ele coloca aqui algumas passagens bíblicas. Esse é até complicado, porque, na minha opinião, ele vai sentir bastante vergonha quando ele perceber que, na verdade, o que ele está fazendo é lutar, bater de frente contra aquilo que ele diz defender e acreditar e seguir. Então, nem vou dar muita trela, não, que a gente já falou muito sobre esse tema tudo, e eu já acabei de explicar nessa live agora, esse lance do princípio e fim. É claro que, para um ser no tempo, que não seja o Deus ali total, ele sempre vai experimentar ali o nascer, o viver, o morrer, né? O passado, presente e futuro. Isso é natural da natureza. Do contrário, não existiria natureza. Tudo faz isso. Tudo que existe no tempo tem esse processo. Passado, presente e futuro. Nascer, viver, morrer. O que eu quis dizer é que existe uma estrutura atemporal que mantém essas coisas acontecendo. Deixei bem claro no texto, né? Não há passado e futuro, que há o haver e a constatação disso. Você constatar o haver, o atemporal, para você constatá-lo, você vai ter que minimizar ele em 3. Passado, presente e futuro. A trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Com esses 3 tempos, você resume a existência. Você entende a existência, né? Você tem tese, antítese e síntese. Tudo resume em 3, né? Que é aquele que observa através de si mesmo, ele olha para o futuro e elabora ele olha para o passado e elabora o futuro, através de si mesmo, estando no presente. E o Bob também já explicou, né, que o futuro e o passado acaba sendo algo relativamente mais sólido que o presente, porque o presente mesmo aqui, ou agora, ele não há. No mesmo tempo que eu falo agora, já foi, já é passado, entende? Você pode pensar sobre o futuro, elaborar o futuro, né, elaborar o futuro e lembrar do passado, que é aquilo que você fez, e assim se mover no presente. Sempre vai precisar desses 3 tempos. Isso é impossível de não acontecer. Se você, de fato, como que eu posso dizer? Ficar externo a isso, você cai nesse absoluto, né? Nesse todo. Então você cai naquele momento escuro da morte, que queima, né? Porque você precisa se mover para você ter alívio. A gente explicou muito isso. Mas o ponto que eu queria mesmo falar nessa live aqui é sobre um outro cara. Não sei se ele é ateu, não sei o que é. Só que ele fala, né, esse pessoal da escola de ignorantes Lúcifer faz uma mistura de tudo. Depois dizem que descobriram segredos antigos. Eu já falei isso nos comentários, mas vou posicionar aqui no vídeo. Primeiro ponto sobre esse comentário: a gente nunca falou que a gente depois dizem que descobriram segredos antigos. A gente nunca falou que descobriu segredos antigos. Muito pelo contrário. O fundador da escola sempre diz: como que as pessoas estão tão
alienadas que ela não consegue ver o óbvio, o que está na cara, o que as maiores civilizações do mundo registraram, falaram, etc. Como que as pessoas hoje em dia não veem isso, não enxergam isso? Então a gente não fala que a gente descobriu, a gente fala que está aí o tempo todo e ninguém nunca viu. As pessoas não veem, pensam que estão vendo, mas vê de uma forma, né, deturpada. Já explicamos também, tem vídeo posicionando, etc. Não vou aprofundar. Mas né, isso é mentira, né? A gente não diz que descobriu coisas antigas nenhuma. A gente explica, na verdade, sintetiza. A gente conecta todas essas visões de todas essas pessoas que estudaram essas coisas. Eu já dei vários exemplos, tem vários livros, tem vídeos aí no meu canal mostrando os livros que o Rogério me emprestou recentemente. Boa parte deles eu já li. E nesses inclui o Drunvalo Melquisedeque, por exemplo, um grande pesquisador de coisas que estão relacionadas à geometria sagrada, ao Egito Antigo, mas ele ia estudando essas fragmentações, essas coisas que sobraram, né, da totalidade. E então a gente pega não é que a gente pega esses estudos, a gente explica o porquê desses símbolos, o porquê dessas mitologias, o porquê dessas civilizações como Atlantis, Lemúria, etc. O porquê dessas canalizações e etc. A gente explica os porquês da existência, conectando todos os pontos, seja histórico, filosófico, científico, matemático e assim por diante. Então isso que é mentira, a gente não fala que descobriu segredos antigos, coisa nenhuma. Aí em seguida ele continua, mas na verdade são um bando de charlatães. Charlatães eu já posicionei aqui também. Não faz sentido eu chamar a gente charlatães, porque mais de 95% de todo o conteúdo produzido pela escola no geral é gratuito. Os vídeos do meu canal, por exemplo, ninguém precisa pagar para assistir. E mais para baixo ele fala que eu sei, para a pessoa conseguir o conhecimento mais avançado vai ter que isso e aquilo. Não, o conhecimento mais avançado é passado abertamente. Os cursos que a gente faz aí de técnica e tudo mais, a gente já deixa bem claro que a técnica em si não é o que importa, é entregar o amanhã para Deus. A técnica pode sim ajudar ou atrapalhar aí no desenvolvimento de cada um, entendeu? Mesmo fazendo alguns cursos com técnica que tem valor em real, né, valor físico, mesmo assim a gente acaba que não indicando os próprios cursos, falando que o certo é priorizar a Deus, a vontade dele. Ainda assim, esses cursos que são pagos em dinheiro vivo, a pessoa consegue, através de participar participar aqui da escola, da estrutura, né? Tem vários tipos de coisas que a pessoa pode fazer para participar, compartilhar, ser autor, etc. É só conferir, vai ver que não precisa de grana para conseguir os cursos e todos os itens que a gente tem à venda. Mas o cara agiu de forma suja, falando que a gente é charlatão e colocou, tipo, a nossa loja de coisas, querendo falar que a gente abusa da fé das pessoas, quando na verdade a gente passa todo o conhecimento. Então, para a pessoa ser membro, é uma coisa que ela faz por opção, e mesmo assim a gente falou, já explicou, a pessoa que é desavisada, ignorante, não sabe que a pessoa ser membro, ela pode ser usando dinheiro vivo, mas também ela pode ser fazendo as coisas, né, que a gente possibilita na escola, de participação. Assim ela consegue adquirir os téritos, e esses téritos é uma moeda de troca do nosso reino que ela pode utilizar para conseguir coisas no próprio reino, na própria estrutura, no próprio site. Então, não necessariamente, e longe disso, a pessoa precisa de dinheiro físico para conseguir as coisas em nossa escola. E para além disso, mais de 97% de conteúdo na escola, há mais de anos que o site foi fundado, é tudo gratuito. Então não faz sentido nenhum a pessoa querer vir falar que a gente é charlatão e abusa da fé alheia. Quem está ligado com a escola sabe muito bem, tudo que envolva questões financeiras, sabe muito bem para que por que está todo mundo unido. Para falar uma coisa dessa, deixa bem claro, totalmente desintonizado, não tem conexão nenhuma aqui com o nosso reino, com a nossa estrutura, só quer polemizar, só quer aparecer, só quer... como que eu posso dizer? É sujeira, tá ligado? É pessoa suja, que age por instinto, não sei se por lógica, né, que tem a intenção maldosa de fazer o mal, não estou falando disso, estou falando que é um pulso interno que ela só flui, né, através desse pulso enfim, acaba registrando coisas besteira para a própria pessoa, ela acaba registrando, né, na linha do tempo dela. Então eu vou continuar aqui, né? Ele fala: bando de charlatões, mais um grupo de exploradores da fé.
Qualquer um que estude um pouco as escolas místicas percebe que esses charlatões pegaram todos os chavões da enganação mística e misturam em uma enganação. Tá vendo? Aqui ele deixa bem claro que ele não entende o que a nossa escola faz, o que a nossa escola ensina, como é o método de ensino e etc e tal. Tá chutando a opinião, tanto que ele não abriu o vídeo para assistir, isso é bem óbvio. Aí eu comentei algumas coisas aqui, eu não vou ler tudo para não ficar muito grande, eu vou focar mais aqui no principal, né? Aqui, ó, aqui ele fala, ó, conheço esse H maiúsculo, né? É tudo gratuito, menos o que é pago. Entende? Ó, é claro que é tudo gratuito, menos o que é pago. É óbvio, né? Não tem como querer contradizer isso. Mas o que é pago é uma porcentagem mínima, como eu já disse, e mesmo assim as pessoas conseguem, e tem provas, tem várias pessoas que conseguem ter acesso ao que é pago. Ele criticou mais para baixo que o livro também, né? Mostrou ali um print do valor do livro, achando ruim. Na cabeça dele talvez deveria dar o livro, sendo que ele não entende que o livro ele foi escrito já desde 2016, mas ele é bem escrito bem desde antes, e esse livro ele tem mais de 1000 páginas, né? O certo é 999 páginas e algumas extras ali que somam 1007 páginas. Esse livro foi escrito pelo Bobbs, basicamente, praticamente sozinho, ele elaborou capa, tudo, né? Então é complicado, não teve revisão de ninguém. Ainda assim, quando ele lançou em PDF e ele distribuiu, né? Ele pedia uma colaboração de R$10 para quem pudesse e quisesse contribuir, mas ele distribuiria esse livro para quem pedisse, e foi o que ele fez. Milhares e milhares de livros foram distribuídos. Algumas pessoas sim deram esses R$10 como colaboração, mas não foi um livro cobrado, e até hoje a versão em PDF é distribuída, quem quiser acessar o conhecimento tem acesso gratuito. Mas perante a dificuldade de publicar esse livro no sistema, por causa da própria informação que fala contra o sistema, que mostra aí as mentiras do sistema, obviamente eles não publicariam. Então a gente tem que dar o nosso corre, assim, da escola mesmo, desenvolver uma forma de imprimir o livro, colocar ele impresso, para poder as pessoas terem impresso. Então a pessoa fala, ela quer o livro de graça, né? Mas ela não sabe do rolê, não sabe dos corres, não está ajudando, não está participando, não sabe como que desenrola as coisas, e que tem o custo, entende? Então é óbvio que o livro físico tem um preço, e quem quiser ele compra, né? Mas pode ter acesso ao PDF, basta se aproximar, fazer parte dos nossos grupos, conversar, mostrar interesse, que você vai ter acesso ao conhecimento. Nada é proibido de ninguém. Isso também é uma falácia. Tá meio calor aqui, galera. E eu expliquei isso aqui também nos posts, né? Eu tô resumindo. Aqui, ó, no outro comentário ele fala, né? Realmente, o reino, coloca aspas, não é para todos, né? É só para os alunos da escola de Lúcifer, aqueles que por caminhos místicos foram levados a conhecê-la. Não, é para qualquer um, para ateu, para homossexual, para mulher, para homem, para animais, para todo mundo que quiser participar. É só participar, entender o movimento e participar, entende? É para qualquer pessoa que queira participar. Ele continua aqui, como vocês colocam em vários textos, vocês têm a verdade e só vocês têm a verdade, o resto é mentira. Não é bem isso que a gente fala. A gente fala a verdade está aqui, ó. A gente não tem a verdade é a verdade. Toma ela. O que você faz com ela? Então a gente não fala que tem a verdade é a verdade. A gente simplesmente mostra ela. E a gente deixa bem claro também que a verdade, ela possibilita ali verdades relativas, né? Que são as cores, basicamente, né? E para que essas verdades coexistam, né? Sendo relativas, tem que haver a verdade absoluta, que dá chão, que dá base. Do contrário, ela não existiria. Então a gente fala assim que existe uma verdade absoluta, mas não que ela seja nossa. A gente fala que a gente está mostrando ela, a gente dá ela a qualquer qualquer momento, qualquer lugar, nessa live, em qualquer... A gente não esconde a verdade. Aqui ele fala que o que vocês falam é muito chavão. Qualquer um que tenha o mínimo de conhecimento de dialética ou de marketing vai perceber a enganação de vocês, que vocês são. Ele fala, ao mesmo tempo que ele fala que qualquer um que tem o mínimo de conhecimento
Ao mesmo tempo que ele fala isso, olha o que ele fala, ó, que foi inclusive o porquê que eu fiz esse vídeo aqui. Deixa eu achar aqui, ó. Ele fala aqui, ó. É porque a galera falou pra estudar e tal e coisa, né? Aí ele fala aqui, ó, estudar conteúdo. Estudar conteúdo, então vamos lá. No videozinho, tá vendo como ele gosta de diminuir e tudo mais? Beleza, ó, no videozinho de vocês, intitulado Por que existem 12 notas na música, que foi um vídeo que o Matheus Spectral fez, ele fala, por que existem 12 músicas? Ele fala pensamento limitado e eurocêntrico. Quando ele fala eurocêntrico, ele quer dizer que o pensamento que a gente, que no caso daria, que endossaria o que a gente fala, é um pensamento europeu, né? Centralizado na Europa, algo assim, por isso que fala eurocêntrico. Na Europa, ocidental, né? É um pensamento ocidental, do Ocidente, não do Oriente. Aí ele continua aqui, ó. Na música ocidental são 7 notas e 2 alturas. A música ocidental é pitagórica. Segue uma lista de regras que limitam o instrumento e um punhado de notas que não explicam todos os sons possíveis. Já a música africana, por exemplo, você trabalha com todos os sons possíveis e não só com notas. Muitas culturas orientais também fazem assim, e até mesmo alguns grupos de free jazz. Ou seja, resumindo aqui, ele quis dizer que não existe só 7 notas, né? Isso aí é um consenso ocidental para a música. Só que, de novo, ele não entendeu a estrutura. Mesma coisa, ele vai falar aqui para baixo, coisa expressiva, vou ler também. Não foi uma coisa que decidiram, o Ocidente decidiu posicionar assim. Inclusive, ele não entendeu o próprio vídeo que o Matheus fez. É uma coisa que está inerente à própria estrutura da existência. O ser humano só descobriu no sentido de revelou, de percebeu, que dividindo, tudo que você pode ir dividindo, você vai dividir em 7 partes, né? Aí você vai ter tom, semitom, tom, semitom. É uma coisa que você percebe na existência. E se você for resumir mais, você divide em 3 partes, né? 3 tempos. Não dá muito para mim aprofundar aqui, mas está no vídeo do Matheus, que inclusive ele é o que ele está criticando. Mas eu quero dizer o seguinte, ó, ele não entende por que são 7 notas, por exemplo. Eu sei que tem diversidades e variedades de possibilidades de tons, né, de sons, para além das 7 notas em si. Mas se você for resumir as possibilidades de sons, você vai resumir em 7, porque faz parte do percurso cognitivo, entendeu? Dos movimentos ali, da estrutura da luz. Entende? Então, quando você separa isso, você vai ter ali, né? Tom, semitom, semitom. E a partir disso aí, com esse intervalo entre o semi, você tem o sustenido e bemóis. Então você vai ter mais 5 semi, formam 12. Aí dessas 12 notas, que são só frequências, né, vibrações que a gente percebe através do nosso sentido, assim como as cores, eu vou até ler a parte das cores aqui para mim já juntar uma coisa na outra. Vou ler os 3 e vou explicar tudo junto, ó. Mais aí embaixo ele fala assim, ó, em diversos textos vocês falam sobre haver, coloca, né, ou enxergarmos 7 cores. Basta dizer que os humanos conseguem distinguir cerca de 10 milhões de cores, e isso é apenas um pequeno espectro da luz visível. Muitos animais conseguem ver cores abaixo do infravermelho e acima do ultravioleta, e são invisíveis aos olhos humanos, e que só conseguimos ver através de máquinas ou ferramentas. Ou seja, esse aqui seria um argumento inteligente diante de muitas pessoas que não estudam nada. Isso aqui até o Hélio Couto fala, né? A gente sabe muito bem, e outras pessoas sabem que, tipo, por exemplo, o olho da galinha, ela tem um leque ali de possibilidades, de cores e etc., muito além do que o ser humano pode perceber. Só que isso aí eu entendo e estudo há muito tempo. O que não entendeu a explicação nossa, não parou para ver, foi ele. É que a gente sempre fala. O espectro da luz se resume entre o vermelho, que é a onda mais longa, então ela é menos acelerada, porque ela é mais longa, ela demora mais para ondular, então ela está mais perto daquele escuro vazio, do queimar, do desfazer, então é a cor vermelha. Depois você tem um contraponto ali, a mais acelerada, que é a azul, né, que ela ondula menos, então ela é bem mais acelerada, e o azul, com esse vermelho se dando a mão, você tem o violeta, né, o outro violeta, então você tem a Taurus, que é a Taurus geral, que você tem aí na própria realidade. Então, diante dessas
dessa primária, secundária, terciária, né, o vermelho, o azul, que forma o violeta ali. Eu vou ser breve, assim, quem quiser entender mais, veja os outros vídeos, tem diversos, eu vou deixar no corpo da matéria. Mas, diante de vermelho e azul, né, e você considerando violeta, outro violeta, que já é a junção dos dois, você vai ter todas as possibilidades de cores, né? Um pouquinho que aquele vermelho que ondula mais longo acelerar a sua ondulação, né? Ele vai diminuir a ondulação e vai acelerar a vibração, né? Porque se ele ondula mais curto, se a onda é menor, a aceleração é maior. Então ele vibra numa cor diferente. Mas dentre a vibração daquela cor que ondula menos para azul que ondula mais, você tem diversas variações de ondulações, de vibrações, de acelerações ou de diminuir essa aceleração, frear, né? Então você vai ter diversas cores, entende? Mas, por exemplo, se você pega essas 7 cores básicas, que a própria luz reflete ali no arco-íris, que são 7, o resumo de todas as infinitas possibilidades de cores. A gente explicou isso diversas vezes. As cores, elas são infinitas em possibilidades, mas elas se resumem em 7, em 3 e 1. Então essas 7 cores, se você pegar ali o intervalo ali das primárias, secundárias, terciárias, você vai formar 12 cores. Se você pegar nas notas, você vai ter as 7, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Si, com os bemóis sustenidos, você vai ter 12. Mas, se você pega essas cores e você começa a mesclar uma com a outra, ou então mentalmente você começa a imaginar se a cor vermelha começa a acelerar até chegar lá na laranja, você vai ver que vai ter diversas cores aqui, ó, nesse percurso. Então, peraí, não era só duas cores, mas entre essas duas cores aqui, ó, você vai ter diversas possibilidades de cores. Essas aí são as cores, as diversas cores. Aí vai falar, mas e no espectro que o ser humano não consegue ver? Eu já estou explicando. São sintonias, ondulações. Isso aí pode ser modificado, pode ser reposicionado na torus, mas mesmo assim, são redobras desse mesmo processo. Então vou entrar aqui rapidão na questão do processo, já expliquei em diversos vídeos. Mas o que existe é um processo. Tudo que você observa, que você quer teorizar, que você, independente de que teoria que você acredite ou entenda, para que ela fosse posicionada no tempo, né, escrita, etc., seja lá por quem for, você vai ter que entender o que você está analisando, o que você está contemplando, o que você está medindo. Então é uma estrutura, né? Isso aí até a ciência moderna e ortodoxa já aceita. Que para tudo que você olha, para sua mão, para a mesa, para o ar, você vai chegar numa estrutura que é o átomo. Esse átomo ele não é uma coisa sólida, ele é movimentações, né? Vibrações. Então ele é mais vazio, por assim dizer. Então, a bateria está acabando, galera. Essas movimentações, né, que vão definindo o que você mede, o tempo e o espaço. Se você olhar acima de você, você vai ver os astros, que é outra coisa que ele também falou aqui, ó. Caramba, eu não coloquei meu celular para carregar. Ainda coloquei um pouco antes de começar a live, mas ele tá pedindo bateria, não sei até quando vai durar. Eu vou terminar de ler aqui o que ele falou, para mim concluir aqui o que eu tô explicando. Aí se der tempo, antes que acabe a bateria, eu leio um pouco os comentários e as perguntas se houverem. Né, o primeiro que eu já li, né, que ele fala sobre a questão das notas. Depois ele fala, em diversos textos vocês falam sobre haver ou enxergarmos 7 cores. Basta dizer que eu já li isso aqui também, né? Vocês também mencionam as 12 horas do dia e as 12 horas da noite. Mas isso é uma simples convenção arbitrária, tá vendo? Ele fala... Isso. Ele fala como se o ser humano que decidiu do nada, né, arbitrariamente, um consenso sem uma lógica, sem uma base, o ser humano decidiu que seria 12 horas de dia e 12 horas da noite, né? Ele ainda conclui aqui, ó, é uma simples convenção arbitrária, já que dia e noite têm tempos diferentes de acordo com as estações do ano. Também falam que existe 12 astros, mas se pegarmos a definição de astro, qualquer corpo existente no espaço, ele coloca entre aspas, só no nosso sistema solar são milhares, incluindo planetas, estrelas, luas, cometas. De novo, ele não entendeu a estrutura, ó. Essa primeira parte aqui que ele fala, né, já que dia e noite tem tempos diferentes de acordo com as estações do ano. De novo, mas o que são as estações do ano? De novo, é baseado nos astros, ou queira dar o nome que for, para as coisas que você consegue observar acima. Você vai ver alguns pontos mais destacados, né? E alguns pontos
Enfim, você vai ver pontos no céu, seja a noite, seja o dia. De dia você vê o sol, à noite você vê os pontos, as estrelas, etc. Então esses pontos que giram acima de você são suas referências macroscópicas, né, que estão no macrocosmo, para você medir estações, ano, era, e depende, as medições macro. Enquanto no átomo você vai medir essas questões mais, você encontrar, por exemplo, os elementos da tabela periódica, os movimentos mais diminuto, né? Os movimentos que você não consegue perceber. Você já precisa de uma tecnologia quântica, eletrônica, para poder medir. Mas independente disso, o que está acima e o que está abaixo são só movimentos relativos. Que se você expandir sua consciência, eu expliquei isso diversas vezes, através de um enteógeno, ou então usando uma tecnologia no tempo e no espaço, você vai perceber que tanto no átomo quanto no macrocosmo são só movimentos relativos. Que esse distanciamento, igual ele fala, tem diversos astros, diversos planetas, diversas coisas. Essas diversas coisas são redobra das mesmas. Assim como um átomo. Você pensa, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu não estou vendo nem átomo, estou vendo minha mão, meu braço, ó. Mas não é como se fosse uma corrente girando rápido. Ela é uma corrente. Se você gira muito rápido, ela forma um escudo, porque ela preenche todo esse espaço vazio. Então você pode tocar, teoricamente falando, né? Mas aqui também, ó, você toca, ó, tô tocando, é sólido? Não. Se eu usar qualquer tecnologia hoje e entrar, eu vou ver que tem mais espaço, relativamente falando, do que algo preenchido. E por que eu estou tocando aí agora? Então, da mesma forma que se eu for entrando, eu chego nesse átomo, e se eu entrasse nesse átomo e pousasse no núcleo dele, entendeu? Se fosse uma coisa minúscula e pousasse no núcleo dele, se eu olhasse para cima, eu ia ver coisas movimentando, possibilidades de luz movimentando, como se fossem estrelas no alto. Mas é só elétron, só a possibilidade de átomos girando. Mas se eu voltar ali na minha contemplação humana, eu vejo, caraca, que delírio, era só minha pele. Aí da mesma forma que esse átomo, ele vai se redobrando e formando tecidos, aí forma as moléculas, as células, forma o órgão e etc. São redobras, da mesma forma que um órgão inteiro é redobra daquela mesma célula, molécula, o átomo. Assim também, quando você olha para o macrocosmo, que já é redobra desse mesmo processo e você, observador, interpretando e contemplando, então quando você vai ver outras galáxias, é a mesma coisa que você estivesse vendo célula. É só a redobra daquele mesmo processo, se entendendo, se compreendendo, se complexando e se redobrando, entendeu? Eu já expliquei isso diversas vezes em outros vídeos. Se você é novato, você não vai entender muito fácil, mas se você parar, deixar o orgulho de lado e estudar um pouco, você vai entender facilmente isso aí tudo, e vai perceber que esse infinito que parecia, de infinitas possibilidades, cabe na palma de sua mão. São apenas 7/12 momentos eternos. Então assim também é com as cores, tudo, os astros, o que você vai estar olhando e contemplando, é só você mesmo observando e redobrando esse mesmo processo, assim como o átomo. É só entender, se acha que é brisa, que é viagem, que é piração, você pode pegar até Carl Sagan, qualquer pessoa vai falar que nós somos feitos do pó da estrela, que se você pegar qualquer coisa que está acima de você e mergulhar, ou seja, aqui no ar, ou qualquer coisa que esteja acima, você vai chegar no átomo. Então tudo é feito da mesma estrutura atômica. Então você é feito do átomo, o que está acima é feito do átomo. Então para você ver aquilo lá é só redobra do mesmo átomo que você está vendo, que ele vai juntando e forma alguma coisa. E se você, tudo que você está vendo aqui embaixo também é o átomo juntando, redobrando e formando alguma coisa. Então as mesmas galáxias, os mesmos outros sistemas solares, essas mesmas coisas, é o mesmo processo girando e contemplando o centro, e se refletindo e se vendo, é alfa, é ômega se vendo em alfa, e alfa procurando ômega. É esse mesmo processo atemporal. Para ele se ver, para ele se entender, para ele se refletir, para ele se contemplar, ele tem que ser autossuficiente. Para ele ser autossuficiente, ele tem que respeitar esse processo que se faz. E não tem como ser diferente, já expliquei diversas vezes. É o escuro, vazio, queimando. Aquela queimação te cospe para fora. Quando você se percebe, você já está... Quando você se percebe, quando você analisa o vazio, você já é algo. Então aquele momento 1 já é 2. E quem observa esse 2 já é o 3. Já é a geometria se fazendo. Agora é numerologia. Foda-se os estereótipos. Tem que entender a realidade. Entende? Então chama de numerologia ciência ortodoxa. Digita átomo no Google e vai olhar, seja sei lá, qualquer lugar, até no Wikipedia, você vai ver, mano. Eles separam em cores, é 3, um triângulozinho pra cima e um triângulozinho pra baixo. O átomo é isso. Você sempre vai precisar de 3, o triângulo pra baixo, o triângulo pra cima, o triângulo pra baixo é o hexagrama. Esses movimentos é a base. Você tem, né? Você tem as 3 referências, o observador e 2 possibilidades. Ele vai mesclando as possibilidades, vai fazendo ali a teia magnética, o curvo, o metatron. Mais aí embaixo ele fala das fórmulas aqui também, não? Quer ver? Ó? Eu não li, ó. Vocês também falam das 7/12 formas geométricas.
Mas lá no ensino fundamental já aprendemos que mesmo se considerarmos apenas as formas planas, ainda assim existem milhares de possibilidades de formas geométricas. Tá vendo, tanque é sonso? Essas infinitas possibilidades de forma geométrica a gente explicou. A base de tudo isso aqui que eu falei agora é a sensação e a lógica. A reta e o círculo. Para qualquer figura, qualquer geometria que você for fazer, você vai depender de reta e círculo. É por isso que a maçonaria usa no seu símbolo lá o compasso e o esquadro. Por quê? Porque através do compasso você vai fazendo de forma abstrata, né, as possibilidades de ter todas as formas, de ter todos os movimentos, né? Você chega na flor da vida. É misticismo? Pensa o que quiser, mas é um fato. Chega na flor da vida. Se você for por reta, usando o esquadro, você vai chegar no Cubo Metatron. Usando a flor da vida ali, o Cubo Metatron, aquela figura ali, ó, você tem as possibilidades de posicionar qualquer geometria, qualquer forma. Entende? Então, se você resume essas formas, até Platão já fez isso, você resume ela em 4. Terra, fogo, água e ar, né? Vai ter o quadrado, o triângulo e etc. Só conferir ali os sólidos platônicos. Mas dessas formas você tem todas as outras. Então todas as outras se resumem em 7/12 formas. E mesclando uma com a outra você tem todas as formas. Mas a base de todas as formas é o círculo e a reta. Então é óbvio que ele falou aqui no final aqui, né? Mas lá no ensino fundamental já aprendemos que, mesmo se considerarmos apenas as formas planas, ainda assim existem milhares de possibilidades dentro da forma geométrica. Mas se considerar só a forma plana, ele considera só a forma reta, né? Então ele vai ter tipo um pentágono, que é só coisas retas, né? Não é plano, é reto, né? Coisas retas. Porque plano, o que é plano? O chão é plano. Mas o chão, ele tá plano, não tá? Mas se você entrar nele, você vai ver que é vários movimentos circulares. Entende? Entende? As pessoas é presas na forma. Você vai ver a mesa, ela é plana, beleza, você está constatando ela plana, mas entra nela para você ver se ela é plana. Ela tem vários movimentos abstratos, circulares, etc. Então, tudo que você observa, tudo que há, você depende das bases, né, das formas básicas, círculo e reta. Se você me vê, ó, as formas mais detalhadas que eu tenho, baseiam-se em círculo e reta, os modelos, entende? E é basicamente isso, as cores, né? Você pega uma caixinha de lápis de cor. Porque no começo só tinham caixinhas de 12 cores, né? Tinha até de menos, eu não lembro de quantos, não sei se é de 7. Mas por que só tinha 12 cores? Por convenção, eles decidiram assim, né? Mas tipo, essas mesmas 12 cores, você faria todas as outras sabendo mesclar. Você mescla uma com a outra, você mescla duas, sai duas novas. Com essas duas novas você pode criar mais uma nova. E essa uma nova que saiu da outra, uma nova, vai mesclando, vai saindo outras novas. Então com essas 12 primordiais, primárias, secundárias, terciárias, você faz as demais. Aí você vai formando um degradê. Enquanto essa fragmentação dessas cores centrais estão próximas ao centro, você consegue definir cor. Então por isso que a maioria das pessoas conhece mais as cores primárias, secundárias, terciárias. Inclusive eu sei o nome mais das cores mais próximo do centro. As demais vão perdendo os nomes, mas você tem magenta, você tem várias dessas cores. Enquanto elas são definíveis, elas conseguem se destacar perante outras, né? Elas são bem definidas, você pode dar nomes. Eu não estou falando nomes próprios, nome, né? O verde, laranja, a laranja tal, papapá. Mas as cores centrais, elas são bem definidas. Quem não conhece laranja? Quem não conhece vermelho? Quem não conhece o amarelo? Quem não conhece... Agora, quem conhece magenta? Tenho certeza que alguns aí não, alguns sim. Quando as cores vão se fragmentando, elas vão perdendo ali as suas definições. Elas vão ficando mais abstratas, elas são mais novidades. Mas na verdade, na medida que ela mistura e vai se fragmentando, elas vão perdendo personalidade, elas vão perdendo definições, vão virando mais do mesmo, vão virando alguma coisa que ninguém sabe. Então elas vão fragmentando, vai se pluralizando, vai se expandindo, até que chega num ponto que você nem sabe que cor. Para você saber naquela briga de vermelho ou de laranja quem que é quem, você tem que pegar e trazer próximo do centro. Aí você fala, beleza, é amarelo, não laranja. Então, esse negócio de milhares de cores é um argumento bem infantil, consciencialmente falando, bem idiota, porque a gente sabe muito bem que com as cores primárias ali mesclando uma com as outras, você vai fazer as demais. E as demais não existem por si só, entende? Elas dependem desse padrão central para existirem. Então, só por aí já está explicado, né? Não é milhares de cores. As cores vêm desse centro, esse centro vem dessa coerência, dessa movimentação na própria estrutura da luz. É só os sentidos percebendo aquilo que há. Você percebe essas mesmas movimentações com o olho através de cores, com o ouvido através de sons,
que se resume nas notas. Você pode organizar a música, por exemplo, tocar qualquer tipo de música com as mesmas 7 notas, desde uma sinfonia do Beethoven até um funk, você compõe com as mesmas coisas. Claro que você vai ter variações, ghost notes, você vai ter vários tipos de tons que você pode captar, mas todos os tons, não importa o que você consiga captar, ela vai estar resumida entre uma nota e a outra, não tem como fugir desse processo. Não tem como fugir dessa base de discernimento. Para você discernir passado, presente e futuro, tese, antítese e síntese, para dizer que uma teoria está certa ou errada, você vai depender dessa estrutura. Não tem como você medir, teorizar, pensar, raciocinar, questionar. Não tem como sem depender dessa estrutura. E o que falamos é dessa estrutura. Então esse papo de infinitas cores é papo furado, esse papo de infinitas formas, blá blá blá, a pessoa só deixa claro, muito bem claro, ou que não entendeu o que a escola explica, ou que não conferiu. Só quer falar, aparecer, criticar, inveja, todas essas emoções aí, né? Todos esses sonhos e traumas que as pessoas precisam trabalhar para poder conseguir se posicionar no tempo. Mas enfim, galera, tô falando demais aqui, acabei me empolgando porque eu fico... Sério, mano, pra mim é meio frustrante, é um absurdo as pessoas argumentarem dessa forma, com esses argumentos, e tipo, com uma energia ali, como se... Como que eu posso dizer? Como se ela estivesse desmascarando ali a maior mentira. Se fosse uma pessoa que tem um argumento bom mesmo, sabe? Tem algumas pessoas que tem, que é difícil até ali você falar, peraí, ela tem muita coerência aqui eu tenho que posicionar aqui, mas não, chegam umas pessoas meio bitoladas, e essas pessoas meio bitoladas as piores, essas que querem, enfim, se colocar como pessoas que sabem muito, mas deixam uns argumentos muito idiota. Mas enfim, galera, nossa live fica uma live parece que eu tô só reclamando, né? Mas eu tô posicionando, é fato isso, e essas coisas que eu tô falando. É complicado. Mas quem é aluno da escola, quem tá há mais tempo, sabe muito bem. A gente explicou isso diversas vezes, o Bob já explicou diversas vezes. A gente tem diversos vídeos falando, refalando, falando, refalando. Na verdade, meu canal, o foco maior é esse aí. Explicar essas infinitas possibilidades. Porque as pessoas sabem que eu vim do Hélio Couto aí, que eu gosto muito de mecânica quântica. Por isso que tem no meu nome aí, Leandro Quantum. Eu realmente sou apaixonado por questões que envolvem o quântico. O conhecimento da física quântica, mecânica quântica. O lado abstrato da vida eu sempre fui apaixonado. O oculto, o místico, beleza, eu gosto mesmo disso. Porém eu posiciono em lógica. Tudo que eu sempre acreditei, eu sempre busquei na lógica entender aquilo que eu sinto e que me guia. Então, enfim, não dá pra entender muito bem essas pessoas assim, né? Por que não para pra assistir, por exemplo? Esse vídeo mesmo que eu compartilhei aqui, ele é tão importante, né? Tão profundo, mas a pessoa não quer nem assistir. Serginho Filho. Eu acho que já tem gente causando aqui nos comentários. Eu vou ler um pouco os comentários, galera. Me fala aí, ó. Vou ir pros últimos comentários, depois eu volto lendo mais. Enquanto a bateria aguentar, tem 14%. Mas se alguém quiser saber alguma coisa, pode ser coisa do dia a dia, ou coisas do tipo, o que você gosta, o que você faz, o que você... blá, blá, blá. Pode ser isso, mas pode ser perguntas também mais... Apesar que perguntas mais profundas não vai dar pra responder não, porque já estou bastante tempo na live, mais de 1 hora, e porque meu celular vai descarregar. A galera vai estar discutindo aqui com alguém, ou tentando posicionar alguém. Ó, galera, tá fazendo bons comentários aqui, eu agradeço muito. Serginho, tô falando, Leandro ajuda muito a desdobrar. A minha perspectiva é complicada, pra mim, é porque eu tô há tanto tempo falando isso aí já, imagina o Bob, eu fico pensando nisso. Mas eu já tô há tanto tempo falando só sobre isso, faz muito tempo já que eu fico falando com as pessoas, desde sempre, eu sempre fui assim, sempre. Mas, assim, com esse nível de síntese que eu cheguei, eu já lá vou pra quase 3 anos falando. Então eu vou perdendo um pouco da referência, entendeu? Então eu não sei muito bem quando eu tô falando alguma coisa que as pessoas precisam saber, ou é coisa que eu já falei, ou que eu não falei, o quão profundo tá sendo, ou quanto eu tô enrolando, ou quanto tá complicado, eu não consigo saber. Até porque que eu vou fluindo também, né? Realmente eu não tenho muito bem essa noção. Mas se ajuda, eu fico muito contente, porque esse é o propósito, né? Eu quero ajudar no esclarecimento, eu peço a Deus que perante as minhas limitações, né, meus erros e etc, minhas falhas,
eu peço que ele esteja sempre me abençoando, e no sentido de, não de bênção assim, que eu tenho que estar bem e tal, eu falo abençoando que independente de como eu esteja, se eu estou mal, se eu estou bem, se está, enfim, independente de como esteja o meu binário, e a minha alimentação, que ainda assim, que eu possa servi-lo de alguma forma e ajudar para que a verdade, para que ele seja reconhecido e que as pessoas o amem, entende? Que a verdade seja acessível para as pessoas. Eu sei que nem todos vão aceitar, eu sei que nem todos vão querer, mas o meu papel eu quero fazer, meu papel eu tenho que fazer, e é o que eu faço. E tipo, quando eu falo que eu fico frustrado, às vezes eu falo, não tô cansado já de falar disso, mas na verdade eu amo falar, entendeu? No meu dia a dia eu me pego falando, às vezes eu penso que eu tô até enchendo o saco de tanto que eu falo. Eu amo falar de tudo que eu falo. O que eu digo que já me tá me cansando é desse tipo de pessoa, entendeu? Que chega falando assim. Vou dar um exemplo, nada a ver aqui, mas tipo assim, por exemplo, pra vocês entenderem bem, a Adri, ela foi vegana por mais de 5 anos. Vegana mesmo, daquelas pessoas que tipo briga com todo mundo, já discutiu comigo lá atrás por causa de ovo, tá ligado? Coisas assim que não dá pra posicionar na lógica, assim, para quem nunca foi vegano. Então ela era fervorosa e compartilhava, né? E era ativa mesmo, entendeu? Aquelas pessoas que fazia acontecia. Aí ela desdobrou, entendeu? Aí ela vai conversar com pessoas hoje, assim, pra tentar falar, não é bem assim e tal. As pessoas conversam com ela como se, tipo, ela fosse uma leiga, não soubesse o que é veganismo, usa os mesmos argumentos que ela usava, e pior, tá ligado? Ela usava bons argumentos para uma visão vegana, mas usa uns argumentos toscos, e não adianta falar pra pessoa, eu já fui vegano, não adianta, a pessoa é presa numa dissonância cognitiva que não dá pra, entende? Não dá. Então é isso aí que meio que me deixa, porque, tipo, o cara vem falar um monte de baboseira, e não tem 7 cores, tem milhares. Imagina o arco-íris, o arco-íris fecha o céu inteiro com as milhares de cores. Não, ele tem 7 cores. Entende? Mas o cara não vai entender. O que tem a ver o arco-íris? Tudo a ver, pô. Essas 7 cores o resumo. Se é eterno, se o eterno é o que há, então, peraí. Todas as possibilidades de fazer alguma coisa já aconteceu, pô. Porque, tipo, se tudo é eterno, eu tenho a minha idade. Como que eu vou falar que o mundo existe há tantos bilhões? Eles colocam no caderno, etc e tal, mas, tipo, eles falam que dá para medir 90 bilhões, se não me engano, de anos-luz, né, observável do ângulo do observador, para lá e para cá, 90 milhões. Mas olhando do ponto que eles olham e falando da forma que eles falam. E depois e antes, tá ligado? Ninguém constatou, por assim dizer. Então, mas muitos cientistas já falam, é infinito, né? O mundo é infinito, é expansivo, é infinito. Então, se o infinito é o que há, pô, todas as possibilidades de acontecer algo já aconteceu em algum momento, por assim dizer. Tudo já aconteceu. Então, se você não resume a existência num tabuleiro, né, que se autofaz, se multiplicando e replicando e se sustentando, não há existência. E a existência é justamente isso. São toros que se resumem nesses 7/12 momentos eternos, que se resumem em todas as sensações possíveis de sentir, 7 pecados e 7 virtudes, em todas as cores possíveis de ser contemplada. Você vê, né, a primária, a secundária, a terciária, e a sua fragmentação, e na vibração ultravioleta, né, e a aceleração acima ou abaixo disso, e assim vai. Nas formas você vê ali a base, círculo e reta, e vai formando. Você tem o sólido platônico, através disso você tem as diversas outras formas, e assim vai. Mas tudo se resume. A realidade, toda a realidade que você possa observar, para todos os ângulos que você possa contemplar, se resume num átomo. Você é feito do mesmo átomo que o ar é feito, né? Assim, feito de forma física falando, né? O seu braço é feito da mesma estrutura atômica do que os astros, do que qualquer outra coisa. Que nada mais é ou são que movimento, movimentação. E o observador observando contempla aquilo que está sendo contemplado. Então, tipo, quando você dá forma num átomo, são só movimentações. Nem átomo seria. Seria um mar de possibilidades. Se ninguém medir, contemplar, observar, não tem. Então, eu já vou encerrando aqui. Desculpa aí, eu acabei não lendo os comentários, tudo. Eu meio que empolguei aqui falando. Precisava funcionar de novo essas coisas. Mas pra quem ficou difícil de entender e tal, tem diversos vídeos no meu canal. A Adri já deve ter deixado aí nos comentários.
Esse vídeo também vai pro meu canal, né? Uma live, para quem tiver aí já no canal, essa live foi feita no meu Facebook, Leandro Quantum, é só procurar Leandro Oliveira Quantum, vocês vão achar. Então eu faço essas lives no meu Face, depois eu faço uma edição e levo pro meu canal, e do meu canal eu levo pro portal. E eu deixei fixado aí para quem tiver no meu canal, no topo dos comentários aí, vai estar o link da matéria. E é muito importante que vocês entrem, porque na matéria eu deixo algumas coisas adicionais, né, adicionadas a mais. E essas coisas vão ajudar aí os que estão chegando mais recente. Eu vou colocar vídeo meu mesmo, assim, que ajuda outros vídeos, para quem consegue entender mais a minha linguagem. Mas vou colocar também outros vídeos do Bob, Cipá, do Rogério, do Renan, do Josimar, do William Spectral, o que eu conseguir lembrar ou o que calhar aí com a explicação que eu dei durante o vídeo. Aqui um cara falando, Thiago Guimarães. O problema é que você compartilha isso em um grupo de estudos herméticos. Porra, mano. Eu tô falando de coisa hermética. Eu não tô com meus livros aqui agora. Eu já li o Corpus Hermético. Eu já li o Caibalion. Eu entendo muito sobre os conhecimentos de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto é mais um dos reflexos de Lúcifer no tempo. A nossa escola é a escola de Lúcifer. A gente o tempo inteiro fala sobre o resumo das 7 percepções existenciais. As leis herméticas são 7. Entende? Que é a mesma coisa que a gente está ensinando, é o mesmo conhecimento. E vem tá vendo? Por isso que eu fico nervoso. Vem um idiota falar que não é para compartilhar uma coisa dessa num grupo de hermetismo. Que tipo de hermético é esse? Que não consegue nem reconhecer o próprio conhecimento que ele diz estudar. É absurdo, mano. É chateante. A galera já tá falando que foi bom. Eu queria saber aí, galera, se alguém quiser comentar. Deu pra entender alguma coisa? Eu tipo, empolguei, tô falando, pá. E eu não sei o que vocês estão entendendo. Eu acho que eu vou encerrar, galera. Vocês acham que dá pra encerrar? Deu pra entender bem? Tô meio cansado também, tá um pouco calor aqui, o tempo tá fechado. Achei que ia ter um temporal, acabou não chovendo. Pra quem estiver aí acompanhando na live agora, eu falo isso por causa do canal, né? Quando eu tô olhando aqui pro lado é porque eu tô acompanhando a conversa da galera através do PC e tô fazendo a live através do meu celular. Não estou lendo nada, não anotei nada. Mas enfim, ó, a galera também não fica dando muita moral pros haters, não, sabe? Esses haters que, tipo, tem muita galera que eles ficam comentando que eles querem Ibope, né? Aparecer e tal, não apresentam muitos argumentos. Se a galera já apresentou, já explicou e vê que o cara, tipo aquele evangélico, sei lá, pastor que tem nesse grupo, fica falando um monte, né? Em vez de tentar levar a verdade para pessoas que precisam, tentar mostrar pros ateus coisas que talvez eles não vejam. E tem diversos ateus inteligentes, gente boa pra caralho, não tem nada contra ninguém, nem julgo a pessoa pelo que ela acredita, assim. Eu julgo a pessoa pelo que ela é, né? Eu lido com a pessoa dependendo do que ela é, independente se ela é ateu, se é religiosa. Eu já falei algumas vezes e vou repetir. Pra mim tem cientista babaca e cientista inteligente, gente boa. Tem religioso babaca, religioso inteligente, gente boa. Tem ateu babaca, ateu inteligente, gente boa. Tem de tudo em qualquer vertente que você for analisar, nem é essa a questão. A questão é bem diferente. A questão é você pegar, por exemplo, um cara igual esse que diz que é cristão, que acredita na Bíblia, e ao invés de tentar levar a verdade para as pessoas, ele fica diariamente tentando nos combater, né? Contra-argumentar nossos argumentos, assim. Nem contra-argumentar não é. Ele fica tentando combater, porque ele não fala nada sobre os argumentos. Ele fica atacando, né? Falando besteira. Mas ele não é homem de clicar nos vídeos. Viu pedaços de alguns vídeos. Achou ruim do Bob falar que a Bíblia é menor que Deus. Entende? Que a Bíblia é um livrinho que perante a Deus é apenas um livrinho.
que Deus não se limita a um livrinho no tempo e espaço. Isso é uma verdade. Se ele quer limitar Deus a um livrinho, entende? Não tem nem o que comentar. Então ele achou ruim. Primeiramente, ele tinha achado ruim de falar que Lúcifer é Cristo. Tudo que ele ia falar é Lúcifer é Cristo, Lúcifer é Cristo. Ele não falava nada sobre os argumentos em si. Ele só não concordava que Lúcifer é Cristo. Depois ele viu um vídeo que eu mesmo mandei, por exemplo, onde o Bob fala que a Bíblia é um livrinho, que ele tá falando com o Afonso. Aí mudou o argumento. Agora não é que Lúcifer Jesus é Lúcifer, não. Agora é que o Bob falou que a Bíblia é um livrinho, então, etc. Então ele se apoia nisso para falar um monte de besteira. Mas ver o conteúdo, analisar, ele não quer. Ó, o Eli tá falando aqui, live foi show, tudo muito claro. Eu acompanhei esse desdobramento lá no grupo, tudo muito coerente. Valeu, mano. Ele aí é brother desde de épocas antigas. Salve aí, Serginho. Galera, eu acho que eu vou encerrar aqui. Será que a Adri tá ao vivo ainda? Tá aí, Adri, ao vivo? Foi bom, deu pra ouvir tudo. Você acha que dá pra encerrar? Outra hora eu vou fazer uma live aqui sem um tema. Só pra trocar ideia mesmo com a galera. Responder as questões aí. E se a galera quiser trazer perguntas assim mais... Não sei, mais próxima. Tipo, sei lá, pra gente trocar uma ideia. Saber o que gosta. Visão que tem sobre isso ou aquilo. De música, que tipo de música gosta. Ou então, quando que eu comecei a estudar isso e aquilo. Como que eu cheguei à conclusão disso, daquilo. Sei lá, um papo assim, eu acho da hora. Acho que é útil, né? A galera gosta disso. Então, é isso aí, galera. Vou encerrar aqui, antes que meu celular desligue. Salve pra geral. O Deilon, salve aí, Deilon, gente boa. Matheus Saúl, né? Já deu salve. Enfim, vou encerrar aqui. Que todos aí fiquem com Deus. Peço desculpa aí qualquer coisa que tenha ficado difícil de entender, se eu estou falando muito rápido, se às vezes eu atropelo as palavras também. Mas isso aí é Deus escrevendo certo por linhas tortas. Às vezes eu me pego pensando, poxa, eu deveria fazer melhor para Deus, às vezes eu gaguejo, às vezes mas eu sou assim no dia a dia. Alguns falam da minha aparência, né? Tipo, eu falo pra galera aqui, já falei pra alguns, é verdade. Tipo, o cara imita o Bob. Cara, eu não teria problema nenhum em imitar o Bob, tá ligado? Se eu quisesse imitar alguma pessoa, eu teria que imitar uma pessoa, tá ligado? Pra mim não teria problema na questão do visual. Mas não é verdade, pô. Quem me conhece há bastante tempo sabe disso. No meu Orkut, por exemplo, que não existe mais, eu tinha fotos. Eu ia, não sempre, tá ligado? Não sempre, né? Mas, tipo, eu ia pra escola assim, tá ligado? Colocava touca, eu sempre gostei desse estilo. Então tem gente que implica até com estilo, sabe? Como a gente se veste. Então, quanto mais quando a gente sai atropelando algumas palavras e tal, mas por eu ser mineiro já tem essa questão, essa coisa de atropelar algumas palavras. E como eu falo muito rápido, e às vezes o meu pensamento está à frente do que eu tô falando, às vezes eu atropelo, né? A gente aqui no Reino, a gente até cria novas palavras, tipo trombeck, que era trombeta com beck, né? E, então a gente vai atropelando, então surgem palavras novas, às vezes surgem palavras que não... Algumas vezes surgem palavras novas, mas muitas vezes elas existem no dicionário, entendeu? Acontece, esse dia mesmo aconteceu num podcast. O Monark foi falar uma coisa, acabou falando outra palavra, não tinha nada a ver com o que ele ia falar, mas a palavra existia. Então ninguém caiu em cima, mas não tinha nada a ver com o que ele falava. Esse dia alguém comentou num post meu e achou ruim porque eu falei estudamento. Entende? É claro, eu nunca usei essa palavra estudamento no meu dia a dia. Eu sei que a palavra estudamento não existe no dicionário. Porém, ali no fluxo, não foi, como eu não fico editando muito, ainda mais naquela época eu fazia áudios respondendo e juntava eles e fazia um vídeo, eu nem percebi que eu usei essa palavra. Mas eu sei porque que eu usei, porque eu fui falar... talvez eu fui falar fundamento, estudo, mas numa hora só acabei juntando as palavras, essas coisas, entendeu? O pensamento, o fluxo está na frente do que eu tô falando, tá mais acelerado que eu. Aí acaba saindo, ou às vezes falhando, pique nas palavras, ou às vezes junta uma palavra na outra. Mas para quem está com sede de conhecimento mesmo, para quem quer conhecimento, não vai se importar com isso. Tanto que pessoas que mais focadas na questão de espiritualidade, mística, etc., religiosa, por exemplo, o povo da Umbanda, por exemplo, eles vão numa Umbanda e escutam o preto velho, assim, não sei das quantas, falando tudo errado. Só que eles focam no conhecimento, na sabedoria. Entendeu? Qual que é a sabedoria que está por detrás daquela pessoa que fala de forma simples? Entende? As pessoas se perderam muito. Não é a forma de falar, é muito pelo contrário. É por isso que as pessoas são enganadas, porque elas se iludem com a pessoa que fala bonito, né, rebuscada, terno, gravata. É por isso que os
políticos aí zoam e zombam e roubam porque as pessoas estão acostumadas com isso. Ela quer formalidade, ela quer se iludir ali no externo, entendeu? Ela não quer essência. Então, às vezes eu me preocupo, falo, nossa, meu Deus, eu poderia ser melhor, parar e só, sei lá, de atropelar as palavras, falar de uma forma mais bonita. Mas ao mesmo tempo também eu falo, perdão, meu Deus, seja feito sua vontade. É Deus que vem certo por linhas tortas, entende? Porque isso aí impossibilita pessoas que pensam assim, que estão preocupadas com a aparência, estão preocupadas com a forma de falar, e não conseguem enxergar a essência do que é conhecido, porque ele tá preso no externo. Então ele precisa se lapidar, precisa trabalhar. E quando ele entender que o externo é só o externo, o que importa é a essência, e está profetizado que Deus usaria os loucos para confundir os sábios, quando ele entender isso aí, ele não vai mais se importar com o que é externo. Entende? Aí ele vai poder ouvir Deus falando com ele através do vento, através de uma borboleta, através de qualquer coisa. Entendeu? Quando ele se desapegar dessas formas e estereótipos. Serginho, tô falando aqui, ó. Com certeza, mestre Leandro, os piores no mundo hoje em dia falam formalmente, com certeza. Até porque eles estudam para enganar, entendeu? Para ele enganar, ele, né? Agora a gente aqui não, a gente é transparente, pô. Eu sou isso. Se vocês me verem em qualquer lugar, vocês vão ver que eu sou isso, entendeu? Você não vai ver o Leandro na internet ou o Leandro na vida real. Eu sou isso, entendeu? Então não tem Agora uma pessoa que é toda formal, toda estereotipada ali, pá, você não conhece ela. Você conhece aquela forma, tá entendendo? Então a galera aqui, o Bob principalmente, por mais louco que parecer, por mais que seja louco que for que parecer, é ele. Entendeu? Somos nós. Eu acho que vou encerrar aqui, a Adri tá aqui ainda. Ficou tudo bom aí? Roma, deu pra entender tudo? Você acha que eu fechei aí os raciocínios? Tô com 6%, galera. Eu acho que vou encerrar, porque eu tenho medo de, tipo, acabar a bateria. Aí eu perco essa live toda, tá ligado? Vai servir pra quem tá aqui ao vivo, mas, tipo... já tem mais de uma hora. Faz um tempão que tá marcando uma hora, que deve ter bem mais de uma hora. Eu não consigo ver o tempo exato. E eu já tô ficando até meio louco. Também tô cansado, preciso ir no banheiro também. E ver como é que tá aqui o desdobramento. Eu comecei perto das 9, já são 10h30, então a gente já tá aí mais ou menos com 1h30 de live. E pra finalizar aqui, ó, quem veio até aqui nem precisaria explicar isso, mas vamos lá. Vai que as pessoas vão assistir depois. Acho que as pessoas deveriam se apegar nas coisas reais da vida, entendeu? Não em estereótipos, ficar estereotipada, né? Escuta a pessoa, escuta o que ela tá explicando. Mas enfim, não preciso explicar isso não. O que tem que ser é isso mesmo. Como diz o Mano Brown, o que tiver de ser será meu, tá escrito nas estrelas, vai e reclama com Deus. Então a nossa parte a gente faz, mas quem tá aí só de tiração, quer tirar onda, enfim, cada um vai ter aquilo que merece, né, pra ser mais pontual. A Adri falou que ficou ótimo, como sempre. Outro comentário que eu não entendi, mas eu vou deixar, porque não... Salve aí, Silas. Já tô encerrando. Matheus, valeu aí. Bom, eu acho que é isso, galera. Eu vou encerrando por aqui. Eu gosto muito aí de falar com vocês. Apesar de eu ter lido poucos comentários, né? Mas como eu prometi, eu vou me organizar para fazer uma live mais trocando ideia. Eu falei já, né? O Rogério aí tá explorando bastante a Twitch, né? E dependendo de como for, se eu aprender isso, se ele me passar, eu vou começar a fazer uns vídeos mais... não sei como posso dizer. Um pouco mais... sei lá, diferente, né? Eu vou começar a reagir a alguns vídeos, documentário. Vai abrir mais possibilidades. Então é isso aí, galera. Vou encerrar aqui, tô com 4%. Fiquem com Deus, uma boa noite. Deixem aí suas dúvidas nos comentários, ajuda compartilhando. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Luz pra nós.